Convido o senhor José Murilo Alves de Souza para fazer uso da tribuna para poder fazer as suas colocações. José Murilo tem 5 minutos para fazer suas colocações. Boa noite a todos, senhores vereadores, boa noite. Obrigado pela oportunidade e nesse momento, fazer a colocação de um tema tão importante para nós, que é a questão da água e algumas tecnologias já desenvolvidas pela instituição da qual eu trabalho, e tem surtido muitos resultados, resultados muito positivos, que a gente quer trazer o conhecimento dos senhores para que mais providências sejam tomadas na nossa região. Meu nome é José Murilo, sou da comunidade de Grota do Indênio, município de Veredinha agora. Sou técnico em agropecuária e há 15 anos e meio trabalho no campo, e desse tempo, desde 2001, e a partir de 2004 tem desenvolvido e executado projetos de recuperação de nascentes, construção de bacias de contenção e barragens. Para se ter uma ideia da importância disso, como que começou essa iniciativa na instituição? Está na memória de muitos, do morenense principalmente. No final da década de 90, a falta de água que aconteceu no município. Não só na sede do município, mas também no meio rural, isso foi para. E como a instituição trabalha no apoio à agricultura familiar, então muitas lamentações chegaram até a instituição. De alguma providência teria que ser tomada para amenizar a situação de escassez de água nas comunidades rurais. Para tomar alguma providência, o que foi feito na instituição? Conhecer os fatos. Foi daí que iniciou uma parceria com as comunidades e também com a comunidade acadêmica, quando foi convocada a parceria com a universidade, até então, a Universidade Federal de Lavras, com estudantes e professores, para fazer um estudo de campo dos fatores que estavam provocando a escassez de água. Foi, para nossa surpresa, que além da escassez de chuva do nosso meio, algumas ações que estavam acontecendo levavam também à falta desse recurso tão precioso para a sobrevivência. E para se ter uma ideia, para vocês entenderem esse processo, o nosso relevo aqui é formado pelas chapadas e pelas grotas. Então, se cai a chuva, como está acontecendo, nós estamos em novembro, iniciando já esse período chuvoso, desde 2014 e 2015, do ano agrícola, a gente observa que um grande volume dessa água escoa e vai embora e só retorna em forma de chuva tem um determinado tempo. Então, o que a gente analisou e concluiu pesquisando junto às comunidades? Que os carreadores formados, a monocultura, seja de eucalipto, seja de pastagem, acabou quebrando o ciclo natural da chuva, fazendo com que uma grande parcela, devido à retirada da vegetação nativa, escoasse formando enxurrado e enchentes. Daí iniciou o processo de proteção de nascentes, que depois veio culminar a algumas intervenções para facilitar uma acúmulo maior de água no lençol freático, que veio a tecnologia da bacia de contenção. Bacia de contenção onde em alguma localidade passava fazendo muitas rossorocas, causando grande erosão e assoreamento dos cursos d'água. E a partir daí, você fazendo contenção na parte mais alta, para se ter uma ideia, imagina vocês um relevo na parte mais alta de uma certa planície, onde é possível você construir a bacia e também um terraço, impedindo o escoamento daquela água no período que está chovendo. Aquela água infiltrando, ela abastece e reabastece o lençol freático, que por sua vez alimenta a nascente que preservada dá maior volume e qualidade à água. E abaixo daquele relevo que são construídas as bacias, as barraginhas, para que dali as famílias fazem o uso nas suas residências. Então, é todo um processo. A tecnologia ela acontece desde a parte mais alta do cume até a parte mais baixa na mata ciliar.
mas é um processo, essa é a tecnologia. Mas mais importante do que a tecnologia é a participação da comunidade em todo esse processo. A sensibilização das pessoas para elas entenderem, né, o que é o ciclo hidrológico, o que ele fez para provocar aquela escassez. E a partir daí do conhecimento, dos cursos de capacitação, das mobilizações, começarem a fazer a sua intervenção. Porque não basta só dinheiro, não basta fazer a tecnologia sem que as pessoas não cuidem daquela tecnologia. Nós temos desde 2004 que a gente tem feito projetos, né, feito a partir daí muitas outras barraginhas, que elas estão lá e todo ano que chove ela enche e a bacia e a família faz uso daquelas tecnologias, daquela água na produção. Para entender melhor esse processo, né? Não basta, né, só a gente estar sozinho, isolado. É importante que tenha conhecimento, né, dos fatos, é importante que tenha conhecimento do recurso natural, né, o que é feito e pode melhorar mais para a qualidade da vida da família do meio rural, para que ela permaneça lá. Para permanecer tem que ter essa condição da água, do acesso, da produção, do conhecimento da produção. Então nós estamos hoje, né, trabalhando em vários municípios, começamos em Turmalina, Veredinha. Inclusive eu trabalhei a maior parte do meu tempo, esses 15 anos em Veredinha, e atualmente eu estou no projeto em Chapada do Norte, Água e Segurança Alimentar, em comunidades ali desenvolvendo esses trabalhos de recuperação, né, de preservação, de construção, de bacia de contenção e de barraginhas. E essas tecnologias, essa água armazenada, de fundamental importância para a geração de renda e para o melhoramento da produção daquelas famílias, para que elas tenham uma alimentação saudável a partir da orientação da produção sem uso de veneno, ou seja, a produção orgânica. Infelizmente o nosso tempo aqui é muito pequeno, só para explanar mais ou menos um pouco do trabalho que a gente faz com relação à proteção da água, e parabenizo a casa por essa iniciativa, né, e até de dar essa oportunidade para a gente vir aqui para expor, porque de fato algo muito preocupante. Nós estamos falando de Turmalina. Se for mais abrangente, se chegar à região do Vale de Jequitinhonha, a região sudeste, a gente sabe o que está acontecendo em São Paulo. Então são tecnologias que são implementadas aqui, que a gente leva até mesmo para outros países, que tem mais dificuldade do que a gente. E a gente tem esse privilégio que ainda chove, só não estamos tendo cuidado de assegurar essa água para os meses de falta dela. Mas existe tecnologia, existe técnica, existe meio. Basta que a gente se organize, que a gente soma forças, forme parcerias para isso acontecer. Tá? Basicamente isso, eu deixo mais tempo para responder alguma pergunta, caso tenha dúvida. Eu gostaria de parabenizar o Zé Murilo por causa dessa... A água hoje é uma grande discussão que tem no Brasil, e eu acho que o mundo todo tem problema de água, mas a nossa região é uma região bem mais complicada no setor de água. E parabéns a você pela explanação, que o povo tem que ter educação também para poder começar, cada um se preparar o dia da manhã a ter sua água, porque a água é vida, a água é saúde. Cada um tem que procurar assim fazer sua parte. A palavra com o vereador Água. Eu queria parabenizar também o senhor José Murilo, ao trabalho realizado. Queria fazer algumas colocações e uma pergunta para o senhor José Murilo depois. Nesta casa, né, constantemente a gente tem feito essa cobrança sobre a questão das barraginhas, bacias de contenções, os barramentos, né? E o senhor Zé Murilo, como técnico aí, experiente na área, vem reforçar essa nossa cobrança, né? Porque nós temos aí, foi enviado esse município no ano passado, 3 máquinas, né, através do PAC 2, que o objetivo principal
é atendimento a bacias, né, a tecnologias de retenção e contenção de água, justamente prevendo, né, essa situação que nós nos encontramos. Mas, para não delongar muito, só queria, senhor Zé Murilo, se o senhor pudesse nos dar uma seguinte resposta. Muitas pessoas nos indagam perguntando por que a instituição CAB é presente ao município, mas que não se tem uma efetividade das tecnologias aqui no município. E como que se daria esse trabalho com a prefeitura, como que seria a instituição ter máquinas para esse tipo de ação? Se eu pudesse nos responder. É o seguinte, a parceria se dá quando há interesse das partes. Não vou nem dizer de ambas as partes, quer dizer, a gente está aí no município, mas tem vários parceiros, né? E a maioria por exemplo, se Chapada do Norte, como se está trabalhando agora, foi propriedade da comunidade também do município, do poder público do município. Nós estamos em Berilo da mesma forma, ele procurou instituição, né, e a gente está lá, inclusive lá com o Papa municipal, porque a prefeitura nos procurou, esteve com a gente na comunidade, né, prefeito, vice-prefeito, secretário de Cultura, a secretária de Assistência Social, durante o meio-dia, na parte da manhã, visitando as propriedades, e no fim da tarde, uma reunião com a comunidade. Estamos lá atendendo um grande anseio da comunidade, né, que é a proteção da nascente, a construção de barragens e bacias e orientação da produção. Turmalina já fizemos projetos executados, inclusive na comunidade gentil, na comunidade de Ponto Frio, isso em 2004 e 2007 fizemos. E naquele momento a prefeitura foi comunicada e teve uma parceria, teve um comprometimento na comunidade gentil, inclusive, mas estamos aqui, estamos aí, estamos aqui no município, aberto a discussões, estamos trazendo essa proposta aqui, que está dando certo onde a gente está trabalhando, a gente tem uma metodologia de trabalho, que ela pode ser repassada, e convido a vocês para estar conhecendo melhor, até mesmo estar visitando essas comunidades. Se quiser visitar Turmalina, Beredinha, que tem um maior volume de barraginhas, agora esse volume já ultrapassa em Chapada do Norte, que são muitas comunidades atendidas, Minas Novas e até Berilo, que são os municípios que a gente tem parceria bem efetiva, e toda a comunidade e os parceiros daqueles municípios trabalham, cada um contribui com o seu parte. Então isso se dá, vereador Mário, com a aproximação das partes, com as conversas, o diálogo e com a possibilidade de que cada um, dentro do seu alcance, possa estar contribuindo. Lembrando que o ator principal aí, o beneficiário principal, são as famílias e agricultores familiares das comunidades rurais. Para o vereador Roberto Melo. Zé Murilo, eu queria primeiramente parabenizar não só pela presença aqui, mas pela sua presença em vários países, É um cidadão turmalinense que nos honra com seu conhecimento. E queria dizer que muitas vezes, por questões ideológicas ou partidárias, acaba a sociedade perdendo. E eu queria fazer um convite aos colegas, mas principalmente ao vereador Tibinha, que é o interlocutor executivo dessa casa, que a gente possa, para o ano que vem, a construção das barragens, que a gente possa buscar uma parceria com o CAB. Nós tivemos, vereador Abel, muitas barragens feitas, foram feitas várias barragens, no Ribeirão das Postas, no Barreiro, mas a gente vê, Zé Murilo, que muitas delas já foram até embora, porque foram feitas, não teve um acompanhamento de um profissional. Então, foram feitas as bacias de contenção, muitas vezes na onde o cidadão, o morador, não, eu acho que aqui vai dar certo, é aqui que eu quero. Então a gente não pode prescindir, se Turmalina tem uma pessoa capacitada como o Zé Murilo, com um know-how de muita experiência no Brasil e no estrangeiro, nessa tecnologia de, posso dizer, de produção de água. Não sei se é o termo adequado, mas acredito que sim. Então, eu queria fazer um convite aos colegas, que a gente pudesse, para o ano que vem, já ir traçando essa parceria. Eu acho que a gente, essas questões ideológicas, partidárias,
elas são importantes, fazem parte, né, da sociedade, mas a gente tem que ser maduro bastante, né, para entender que a falta dessa parceria está causando prejuízos, né, se não prejuízos, mas deixa de ter ganhos, né, e são essas minhas colocações, e mais uma vez parabenizar, né, pela participação aí em congressos do exterior, representando Turmalina e engrandecendo o nome de nossa cidade. Palavra com Petrone, vereador Petrone. Minha fala é, mais uma vez, para parabenizar o Zé Murilo, aqui representando o CAR, né? Na última reunião eu tive a oportunidade de parabenizar pelos 20 anos dessa instituição em Turmalina, e lembrando que toda a região tem sido beneficiada com os bons trabalhos do CAR, né? E eu acho muito oportuno a vinda de você até essa casa, para que possamos, aqueles que ainda não têm conhecimento, eu tenho acompanhado de perto, uma vez que tenho amigos lá no CAR, e assim, algumas experiências, a gente sempre está participando dos eventos promovidos pelo CAR e ver que realmente dá certo, né? Em relação ao prejuízo, eu acho que nós estamos tendo prejuízo e muito, porque quando você vê, no último seminário internacional das águas que o CAR promoveu, um cidadão da comunidade, primeiro eu gostaria de falar um exemplo, um cidadão da comunidade rural de Veredinha, uma amigo meu, João Paulo, falar que há tempos atrás, antes da chegada do CAR e das tecnologias implantadas naquela comunidade, até aquele momento que era meados de setembro, né, já teria havido de na casa dele de 8 a 10 caminhões de pipa para abastecer, e hoje, né, ele tinha certeza que durante todo esse período de difícil acesso à água que não desceria nenhum. Então, assim, eu vejo que, e quando você vê uma lista, né, da nossa comunidade de mais de 170, né, pedidos na espera, é prejuízo para o município, sim, e acho que faço das minhas palavras, as palavras do vereador Alberto Meire, nós temos que ter a sensibilidade, né, de estar notando, né, os prejuízos causados pela falta da parceria, e possamos juntos, né, como essa casa sempre tem feito, né, com entendimento, com dedicação e empenho, para que as coisas possam realmente acontecer no nosso município. Então é mais a parabenizar mesmo, né, e que outras pessoas, né, possam aproximar também para usar essa tribuna e falar de coisas que realmente darão muitos frutos caso ocorram as parcerias necessárias aí para que a gente possa implantar a questão aí da parceria com o CAR, né, do acompanhamento técnico. A gente sabe realmente que no Ribeirão das Poças foram iniciadas as barraginhas, depois na comunidade da Tota, mas assim, pelo que as oportunidades que eu tive em visitas, mais de 80% infelizmente não foram levadas embora. Então, assim, a gente possa usar, né, daquelas máquinas que tem aí do Parque 2, como foi citado pelo vereador Dário, para que possamos fazer obras que possam fazer a diferença e possam realmente melhorar a qualidade de vida daqueles que ainda estão lá na roça, e dando condição àqueles que moram ainda na zona rural, para que possam, assim, ter a água e, através da água, aumentar a sua produção e fazer, né, com que melhore a qualidade de vida desses cidadãos. Palavra com o vereador Geraldino. Quero cumprimentar o Zé Murilo. É um orgulho muito grande, principalmente nós viemos da zona rural, hoje ter você aí como uma grande referência, um conhecimento acumulado aí, graças ao seu esforço, a busca do conhecimento, e dizer, Zé Murilo, que nós temos que juntar todas as forças necessárias em função quero repetir aqui as palavras da produção de água, da conservação do pouco que ainda resta. Eu tenho feito alguns pronunciamentos aqui, inclusive cobrando do IEF, que arrecada muito e nada tem
nada tem colocado de volta, né? Tem citado aqui, só uma empresa instalada em Tomada paga mais de R$1 milhão por ano de taxas sobre ele. Então, eu acho que nós temos que buscar a parceria da prefeitura, do CAR, da comunidade, enfim, de todos, né, das repartições públicas, quem pode financiar, porque tudo tem um custo, e realmente não dá para se pensar em uma agricultura sustentável se primeiro não pensar na água. E nós estamos assistindo aí, cada ano, a diminuição, cada ano mais sofrimento. Quando o vereador Perpano fala da lista aí, cada ano essa lista de pedidos de caminhão-pipa aumenta. Então é uma tristeza para a gente conviver com isso. Saber que cada ano que se passa, mais gente depende de um caminhão-pipa, às vezes deslocado aqui e a quilômetros numa comunidade rural, levando um pouco de água. E sabemos que esse atendimento através do caminhão-pipa não resolve o problema, nem para quem recebe, e é um custo, uma dificuldade muito grande para o município. Então, quero me colocar também à disposição do governo, como membro da Comissão de Agropecuária, no sentido de viabilizar a parceria, se for possível. Palavra com o vereador Zé Geraldo Rocha. Boa noite. Quero parabenizar o Zé Murilo pela explanação. E eu já conheço, né, e acompanho o trabalho do CAP há mais tempo, e a gente vê o quanto é importante o trabalho. É uma instituição que fez 20 anos agora, comemorou seus 20 anos e que veio para a praça para mostrar o seu trabalho e quebrar alguns gelos, algumas barreiras. Enquanto uma linha aumenta o índice, o número da fila de espera de caminhões-pipa para abastecimento, nós temos um exemplo da comunidade da cidade de Veredinha que diminui. Depois do trabalho realizado, né, do CAP nas comunidades, com as barraginhas, esse número diminuiu. Então, ele surtiu efeito, eles fizeram um gráfico comprovando isso. Então, é um trabalho que dá certo. O fato de a gente ter barraginhas indo embora é justamente o fato de fazer por fazer. Então, o serviço é jogar dinheiro público fora, porque você faz sem um planejamento, sem as condições necessárias, sem o acompanhamento técnico. Pelo que a gente sabe até então, na nossa Secretaria de Agricultura não se tem um técnico em agropecuária, nem um agrônomo, nem uma pessoa que está ali habilitada e capacitada. E quero dizer ao líder de governo que a proposta a ser feita é com a instituição CAV, com o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Lica, que por um acaso tem lá algumas, não todas, que são filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Mas o CAV não é o PT, e nem o PT é o CAV. O CAV é uma instituição renomada, reconhecida internacionalmente e que merece todo o seu respeito. Às vezes há essa intervenção, mas é tudo do PT. Não. Lá tem vários funcionários, tem um ou outro que é do partido, mas faz essa diferença, essa é a verdade. Sejando eu gosto da coisa, é no preto no branco mesmo. Então a gente vê que isso quem perde com isso é o município. Parabéns a vocês por esse trabalho, é uma instituição séria e que não admite, né, uma instituição política apartidária e que mostra muito bem esse trabalho que vem sendo realizado. Então, quem perde é o município, e eu espero, né, que na hora que vai faltar água, vai faltar para todo mundo. Seja A, B, C, D, partido esse ou partido aquilo. E cabe a nós, que preocupamos com a preservação da vida, unir e buscar essa produção de água, buscar essa economia, e trabalhar para que a nossa cidade realmente possa reaproveitar as águas que estão por aí, que são ricas, têm um potencial, mas se a gente não cuidar, vão acabar. Então, parabéns a vocês e que usem sempre essa tribuna para esclarecer aos demais. Obrigado. Palavra para o vereador Edivan, do
do PTV. Boa noite. Eu quero aqui parabenizar, né, o Zé Murilo, né, pela coragem, né, de estar aqui falando desse assunto, que é um assunto muito discutido aqui nessa casa, né, muito cobrado, né, principalmente de mim, de todos que estão aqui, né, que é da barraginha, né, e quero mesmo, né, de coração, parabenizar ele, né, pela fala dele aqui. E também quero deixar aqui um alô, deixar aqui um pedido, né, nosso do prefeito Mar, né, nosso vice Geraldinho, né, que os pedidos das barraginhas, né, do vereador Ivan, né, o povo está esperando, né, a chuva chegou, né, que dia que vai sair essas barraginhas, né, todas as vezes foi cobrado por mim, né, se ligaram para ele, ou aqui mesmo na Câmara, né, e fala, vai ser feito, espera um pouquinho. E esse povo chegou no final, está chegando no final de ano, chegando a chuva, né, até quando a gente vai estar esperando, né, pelas oportunidades de fazer essas barragens para o povo. Boa noite. Eu gostaria de pedir ao nosso colega que o tema é água, mas é um esclarecimento assim, porque não é aquilo como está transformar a uso da tribuna de uma outra pedido que talvez pode ser feito depois da tribuna, que cada vereador se sinta à vontade para poder fazer suas colocações a respeito de água, que a água é vida. A palavra o vereador Irineu, do PPS. Eu quero aqui, Zé Murilo, parabenizá-lo pela sua força de vontade, porque quem sai de lá da grota e chega onde você chegou, vamos dizer assim, que é um guerreiro. E minhas palavras que são bem rápidas, eu quero dizer o seguinte, que eu, juntamente com os companheiros aí, estou pronto para formar a fileira junto com eles, e fico triste quando eu vejo o passo por sobre a enxurrada que está correndo e indo embora ali, causando ali para baixo uma moçoroca, ou um assoreamento de um córrego ou de um rio, ou derrubando árvores das margens de um córrego. Então é o seguinte, eu quero dizer que eu sinto até tristeza de ver isso, e a gente vê em vários lugares do nosso município. Quando deu a chuva, você vê onde a enxurrada entrou, carrega a estrada, derruba as margens da estrada, derruba a árvore lá no córrego, assoreia, e posteriormente vai assorear o nosso rio. Que também hoje, eu sei que é carente de barragem para segurar a água. O ano passado aí a gente viu aí 32 dias de chuva, uma enchente grande, que no prazo de 20 horas, 200 quilômetros e foi embora. Rio abaixo foi embora. E o nosso rio, quando está cheio, ele faz mais de 20 km por hora. Então é isso aí, parabenizá-lo e continue nessa batalha, que ela vai trazer uma vitória muito grande para o nosso município. Obrigado. Palavra ao vereador Tribinho do PV. Zé Murilo, primeiramente parabenizá-lo e agradecê-lo pelas explanações. Só uma dúvida que eu tenho. Primeiro, me colocando à disposição, assim como os demais colegas que me antecederam, saiba que nós vamos estar empenhados no possível para que haja essa parceria da Prefeitura de Turmalina com o CAV. Mas a minha dúvida é com relação à instituição CAV hoje em Turmalina. Aquele cidadão que possui um terreno, e nesse terreno existem nascentes de água. Hoje, se ele procurar a instituição CAV, ele tem algum apoio técnico, caso ele tenha recursos próprios para poder fazer uma barraginha, a instituição CAV dá a ele essa assistência, e ainda assim, caso não tenha recurso, o CAV disponibiliza maquinário, alguma coisa para estar dando essa assistência àquela pessoa que possui os nascentes do seu terreno? Sim,
Bem, respondendo antes da resposta, se me permite, Fique à vontade, Zé. só uma complementação, quando o Geraldo disse na questão da economia, que tem questão de linhas, que se fala que é tão curto que a gente acaba atropelando, mas gera-se uma economia muito grande para o município. No caso de Veredinha, foi uma economia muito grande, porque o pessoal, é R$200 o caminhão-pipa, o custo de um caminhão-pipa até a comunidade Monte Alegre. Então, praticamente todas as famílias lá recebiam caminhão-pipa. A partir das intervenções, não necessitou mais. Outra coisa, essas tecnologias, elas não são de graça. Tem a contrapartida da família. 5% do valor em hora máquina, que é executado na propriedade, mais alimentação e hospedagem do operador. E quanto ao atendimento à comunidade, que são os principais parceiros, quando a gente chega lá, sabe só quem é branco, preto, pardo, mas a gente não pergunta se é crente, se é católico, se é protestante, se é cruzeirense, atende à comunidade, tá? E se é particular, partido público, também não. Então é importante atender a todos, desde que ele tenha essa contrapartida, esse interesse em participar do projeto. O vereador Tibinha, respondendo a sua dúvida, como eu disse, eu estou no projeto em Chapada do Norte. Eu e mais colegas técnicos têm muito conhecimento sobre a questão de nascente, a questão da água. Chegando no caso, a reivindicação de lei de orientação, a gente jamais vai negar. Tá? A gente acompanha, chega e orienta. Desde que, como você disse, ele tem a condição de fazer intervenção por conta própria. Porque o cara ele não disponibiliza máquina porque ele não tem, ele contrata serviço. Tá? E também para atender, nesse caso, aceita um projeto comunitário. Então, se há uma demanda de uma pessoa na comunidade, mas naquela comunidade tem muitos outros, e a comunidade tem uma associação constituída, se ela própria pode ser proponente de um projeto, aí sim cabe à assessora daquela comunidade, na elaboração do projeto, elaboração, prestação de contas, execução e prestação de contas. Né? E caso contrário, a gente tem esse atendimento individual, desde que a família assuma os gastos, né? Mas a orientação a gente não nega. Mas o projeto é comunitário, tá? E o atendimento é comunitário. Está entendido? A gente vai até o local e faz a orientação. Já fizemos isso muito. A gente está no projeto em todo município, mas não deixa de atender se alguém nos procurar. A gente faz esse esforço sim. Tá? Bom, essa discussão de água aqui nessa casa é uma discussão que já tem bem tempo, muitos anos para ser discutida, mas inclusive nessa reunião a gente tem até, a minha preocupação é tão grande que eu até já coloquei, que eu acho que a prefeitura tem que criar um departamento só para poder cuidar de água, porque o município tem muita necessidade desse departamento. Porque fala na agricultura, fala nos outros departamentos, mas não tem um respaldo. Inclusive, completando as palavras do nosso colega Roberto Meire aqui, no Real das Posses, eu estive lá esses dias, eu me senti um desperdício de hora de máquina, porque vi várias barraginhas lá estouradas. Falta de um técnico para poder acompanhar. Não pode acontecer isso mais. A prefeitura não pode fazer um serviço e jogar pelo rabo. Então o dinheiro é precioso e tem que ter uma pessoa que tenha um conhecimento para acompanhar a máquina. Na hora que leva a máquina na cabeceira de uma nascente ou de um terreno de qualquer proprietário da rural, tem que ter primeiro uma pessoa que tem conhecimento para poder chegar e falar, é aqui que vai fazer, o ladrão da barragem tem que ser, estão fazendo barragem e a hora que ela enche, a única saída é escorrer e ir embora. Então, infelizmente, faltou isso, mas espero que vamos corrigir, porque não pode acontecer esse tipo de coisa mais, porque o dinheiro é precioso. Agora, se chega a comunidade, eu acho que tem que ter a bacia de condensação, mas tem que ter as barragens também, porque a bacia de condensação, na hora que chega no período da seca, a água foi embora. Se você não tiver a barragem lá na nascente, lá embaixo, foi tudo embora. Então é o seguinte, foi a bacia, a água secou e escorreu, foi embora. Agora, se você segurar ela lá embaixo, talvez
no lugar onde é apropriado, já é um serviço mais caro um pouquinho. E talvez a prefeitura não tenha condição de fazer isso em várias comunidades, em vários setores de água, mas tem uma lei aqui que foi aprovada para o seu cara pagar também, se é uma propriedade dele, ele paga o valor para ele poder ter a água dele lá. Se é comunidade, acho que a prefeitura pode também fazer um projeto, fazer uma barragem mais grande para poder segurar a água. E também gostaria de pedir agora a vocês do CAP também, que fizesse também, tem as bacias de contenção que vocês fazem, mas tem que procurar também nesse local, algumas barragens no município, que eu sei que vocês têm feito, mas local uma barragem mais grande um pouquinho, que eu sei que vocês têm condição, que o dinheiro vocês conseguem arrumar, porque eu sei que a ONG tem condição sim. Não, vocês sabem onde está o dinheiro. Então que faça também umas barragens mais grandes para poder ajudar o nosso povo, viu? Muito obrigado. Você tem 3 minutos para fazer a explanação final, Zé Murilo, viu? Foi muito bem a sua colocação, o tema agora é água. Só para esclarecer aí, vocês sabem que o dinheiro, todo mundo sabe onde tem que chegar até ele, não é fácil. A gente tem elaborado alguns projetos, e tem um projeto, é uma loteria. Você faz o jogo, você pode acertar, ficar milionário, mas também você pode não acertar, seu dinheiro vai embora. Então, o projeto é investimento feito, tempo, muito recurso investido para a elaboração do projeto, ele é mandado. Agora, a aprovação dele, a gente quer muito tempo também, a elaboração do projeto, muitos projetos não são aprovados, mas se aprovados, sim, a gente tem esse cuidado e fazer uma boa gestão e aplicar naquilo que ele foi determinado no recurso. Dinheiro só se arruma com o projeto, isso aí você sabe fazer, e arruma que chega 10, vão pegar 1, 2, mas o que vier para cá seja bem-vindo. Mas daí a importância da parceria, cada um contribui com aquilo que pode. Então é importante que essa iniciativa, para que a gente possa estar atendendo essas famílias lá tão que estão passando por necessidade de um recurso bem que passa, como está chegando agora e passa, a gente passa a seguir depois. Então é importante essa liberdade que é dada a gente, de me expor para vocês, para ter uma atenção maior nesse sentido, de ser produtor de água, e quem produz são os próprios agricultores, mas para isso precisa de quê? De investimento e de conhecimento de como fazer isso. Por isso a gente coloca aqui à disposição, estamos abertos à conversa, ao diálogo, e se me permite, agora cidadão do Maranhense de José Murilo, eu gostaria de pedir a vocês para ter uma atenção também no perímetro urbano, porque no meio rural a gente tem um conhecimento, a gente trabalha, a gente orienta muito as famílias, mas a extensão de Turmalina, como todos sabem, ela cresce, está um crescimento a galope muito grande, mas não está oferecendo uma estrutura. Desculpe a forma de colocar, ser oportunista para estar colocando, mas por que eu digo isso? Porque eu estou sendo prejudicado. Porque no bairro Prosperidade, ele liga comigo. Então não foi feito o loteamento, mas não foi feito nenhum saneamento, nenhum escoamento com churrasco. Eu avisei, estive aqui uns 2 anos atrás, quem está aqui mais tempo lembra, eu alertei para a questão do deslizamento de terra. Algum de vocês que está aqui mais tempo deve lembrar disso. E aconteceu em dezembro do ano passado. 3 pontos naquela localidade deslizou. E se não quiser, o ano todo eu fiquei cobrando. E não fez ainda o desvio desse churrasco. E se basta a gente ter mais 30 dias de inverno para haver mais deslizamentos. Qual o prejuízo ambiental disso aí? Nem vou falar da gente, mas ambiental, porque foram vários buritis, imagino eu, 200 anos que estavam ali, Capão do Fundaíba, onde foi arrastado a terra para uma área aproximadamente 150 metros. Quanto tempo isso vai levar para revitalizar? Muito tempo, por isso eu peço, peço desculpa até por ser oportunista, mas aproveitando a oportunidade de trazer o conhecimento dos senhores, para ter uma observação nos novos bairros de Turmalina, para que essa água ela não se perda, ainda causando prejuízos imensos, muito grande. Então, por favor, tenha uma atenção maior
tanto a Prosperidade, Nova Turmalina, né, e outros bairros periféricos aí. Então, dê a esse turmalinense essa condição digna de moradia, para que Turmalina continue sendo, de fato, a joia do vale. Né? Eu agradeço a oportunidade, né? E estamos à disposição. Nós, enquanto casa, estamos à disposição do diálogo para estar, sim, assim, formalizando essas parcerias para que a gente possa estar desenvolvendo de fato o município que já tem grandes ganhos aí com algumas intervenções já realizadas. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua colocação. Continua a reunião. Edital de convocação. Pelo presente edital, ficam os senhores vereadores cientificados da reunião ordinária da Câmara Municipal de Turmalina, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2014, segunda-feira, com início às 19 horas no edifício da Câmara Municipal. Pauta do dia: apresentação de projetos de lei, requerimentos e indicações, discussão e votação dos projetos de lei número 35/2014, projeto de lei número 37/2014, projeto de lei número 41/2014. Plenário do Fórum Santiago, 6 de novembro de 2014, assina o vereador presidente, senhor Vicente Gonçalves Ferreira. Encerramos a primeira parte da reunião. Eu gostaria de Com a palavra o vereador que vinha. pedir, senhor presidente, a inclusão aí do projeto até o número especial 43 de 2014, que altera o artigo 69, parágrafo 2º do plano de cargos e salários do magistério. É que tem alguns servidores desviados de função, está tendo uma redução na sua remuneração. Eu acho que é um projeto importante que a gente deveria dar uma prioridade, inclusive na pauta de hoje, para que esses funcionários tenham a sua remuneração integral, os funcionários que estão desviados de função. Bom, você colocou aí a questão dos desvios de função, acho que não se fala nem de desvio de função. São alguns funcionários com problemas de licença médica e, em função disso, tem prejuízo. Eu coloco em votação o projeto, a inclusão do projeto na pauta do dia. Quem tiver de acordo, mandei como está. Aprovado.